Ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Vem, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, Deus, por esse louvor. Então, vamos começar nossa palavra de hoje. Eu sou a Daniele Furtado, sou integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus, faço parte do braço ministerial de ensino, e nós nos reunimos na plataforma Zoom de segunda a sexta-feira. Nós temos reuniões para os homens, para as crianças, para as mulheres, para os jovens, temos sala de intercessão também, e todos aqueles que forem assistir esse vídeo, se interessarem em conhecer um pouco do nosso ministério, pode nos procurar aí através das redes sociais. Bem, meus irmãos, então hoje eu vou convidar vocês para abrir na palavra que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Nós vamos ler ali, então, a carta, do Senhor à igreja de Tiatira. E diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem o adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos da mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então, nessa tarde, vamos falar um pouquinho a respeito de Jezabel, e vamos falar um pouquinho a respeito do profeta Elias, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 16 e 17. Nós vamos ver alguns capítulos aí. Então, meus irmãos, nós vemos aí que Jezabel, esse espírito que hoje assola a igreja do Senhor, Jezabel, ela era uma rainha, ela casou com Acabe, que era rei de Israel. E Jezabel, ela era uma princesa, filha de reis dos Sidônios. E ela era filha de feiticeiros. O pai dela, ele era um sacerdote de Baal. Então, essa mulher, ela era uma mulher perversa. Ela se dizia profetisa, mas praticava bruxarias, matava profetas, matava inocentes, como Nabote, como nós vamos ver no livro de Reis, apenas para ter algo desejado por ela ou pelo marido. Jezabel e Acabe, eles idolatravam, outros deuses, sacrificavam, levavam o povo de Israel, o povo de Deus, a uma multidão de pecados, de imoralidade sexual. Mas o Senhor, ele estava atento para os seus filhos, para os profetas que estavam morrendo, para o sangue inocente, para tudo aquilo que Jezabel estava fazendo naquele tempo, ela e Acabe. E aí nós vemos que a preparação de Elias para ser Jezabel,
precisa ser alguém que esteja na presença do Senhor. Precisa ser alguém santificado, buscando verdadeiramente a presença do Senhor. Nós vemos, então, a preparação ali em 1 Reis 17, de Elias, que foi o profeta que decretou o fim de Jezabel. E nós vemos que o Senhor, ele começa, então, através da vida de Elias, ele declara, ele revela que ia ter uma seca, uma fome muito grande em Israel. E ele vai até Acabe, ele declara isso, profetiza esse decreto do Senhor de Israel. E depois desse tempo, depois que isso aconteceu, Elias, através do Senhor, é conduzido, então, para um outro lugar chamado Queribe, para um tempo de separação. Queribe, em hebraico, quer dizer separação. E aí nós vemos o Senhor preparando, começando uma preparação, a batalha espiritual que Elias ia ter que passar para enfrentar Jezabel e os falsos profetas. E através, nesse período que Elias ele está em separação, em Queribe, o Senhor disse para ele que ele ia beber água do riacho e que ele ia ser alimentado pelos povos. Então, eu vejo ele iniciando um processo de separação. E eu creio que nós vamos enfrentar uma batalha quando vamos enfrentar algo grande da parte do Senhor, uma batalha espiritual, nos requer separação, santificação e cumprir aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Então, nós vemos uma obediência de Elias para esse tempo de separação, de fortalecimento. E Elias, ele era um homem obediente, ele passou por esse tempo de ser alimentados pelos corvos, e depois a palavra do Senhor veio novamente a Elias, e o Senhor encaminha, então, Elias para a viúva, que nós conhecemos a história da viúva de Serepta, que estava nessa situação precária, de fome, de escassez, ela e o seu filho. E nós vemos aí Elias, ele tendo que participar disso. Elias, ele passa por um processo de apenas beber da água que o Senhor determinou, de comer do alimento que o Senhor ia entregar através dos corvos, e agora o Senhor, ele manda Elias para essa situação. Eu vejo aqui de humildade, de sujeição, de obediência, e para aprender com aquela situação. Eu imagino Elias, era um homem, né, um sacerdote, um profeta do Senhor, e Elias, ele tendo que se submeter a isso. Eu acredito que o Senhor estava trabalhando na fé de Elias, na autoridade que o Senhor queria entregar para Elias. Então, Elias, ele vai ter com essa mulher, com a viúva, passa esse tempo com ela, mas Elias, além de tudo que ele teve que enfrentar, passar por essa situação, Elias, ele participa da morte do filho dessa mulher. Não bastando a fome, a escassez, embora o Senhor estivesse cuidando deles para que eles não tivessem a falta de alimento, para que não acabasse, né, o óleo, a farinha para eles. Elias, ele passa por esse processo da morte. O filho dela morre, mas através da fé de Elias, das orações de Elias, o filho dela volta à vida. Então, eu entendo nessa passagem que o Senhor está trazendo um processo para Elias. Nós enfrentarmos certas batalhas, nós precisamos de separação, obediência, dependência, sujeição ao Senhor. Precisamos morrer, participar do processo de morte e ressuscitar novamente com o Senhor. Para aquilo que o Senhor vai nos entregar, aquilo que o Senhor vai fazer através da nossa vida, que era o que o Senhor estava fazendo com Elias. Ele estava preparando Elias para uma batalha. E nós vemos, né, através das escrituras, tudo aquilo que fala a respeito de Jezabel, nós vemos que a Jezabel era uma mulher que ela não levava vida, ela levava morte. Ela era uma mulher que ela não aceitava ser pastoreada, cuidada, uma mulher que era submissa, e ela usava do seu poder, da sua sensualidade para manipular, mentir, conseguir as coisas que ela queria. E isso é muito forte. Então, eu vejo aqui o Senhor, ele tratando Elias de uma maneira, fortalecer Elias para que ele conseguisse entrar nessa batalha. Porque eu entendo que as coisas do Senhor são para os obedientes, são para os humildes, são para aqueles que são mansos, para aqueles que se sujeitam ao Senhor. E Jezabel era assim. Então, uma Jezabel não expulsa Jezabel, digamos assim. É preciso de alguém na presença do Senhor para expulsar, para decretar a falência de Jezabel, né, dentro da igreja do Senhor, dentro das nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor. Então, um homem e uma mulher, sobre essa influência, manipulam, fingem, mentem.
E nessa passagem de Apocalipse, que nós lemos no início, Apocalipse 2, acho que no versículo 23, fala que o Senhor Jesus ele diz que quem adulterar com esse espírito está quebrando os princípios do Senhor, entrando num caminho de engano. E o Senhor Jesus diz que ele estava dando tempo para essa igreja. Veja bem, essa igreja tinha obras, tinha crescimento, mas o líder dessa igreja tolerava Jezabel. Então, veja bem, sabia, se ele está tolerando, é por isso que ele tem conhecimento, ou menos o líder da igreja precisa discernir isso. Mas o Senhor Jesus está dizendo que ele estava dando um tempo, deu um tempo para que eles se consertassem, para que se arrependessem, mas que ela não quis se arrepender. Então, eu creio que o Senhor está dizendo para nós, nós precisamos nos examinar, porque o Senhor está no tempo para que a gente corrija. Mas o Senhor Jesus também disse que ia ferir os filhos de Jezabel, aqueles que adulterarem, porque se nós somos a igreja do Senhor, nós estamos caminhando com o Senhor, nós nos permitimos estar debaixo dessa influência, nós estamos adulterando. E o Senhor fala que ele vai ferir aqueles que adulterarem, ele vai destruir os filhos de Jezabel. Então, isso é muito forte. Jesus fala também nessa passagem de Apocalipse, aqueles que conhecem, que caminham sobre essa influência, conhecem as profundas misericórdias. O Senhor Jesus fala que ele sonda corações, que sonda a mente. Então, Jesus dizendo aqui que ele conhece cada uma das suas obras. O Senhor conhece a minha mente, o meu coração e a mente, o coração de cada um de vocês. Então, eu vejo aqui que tamanho é a influência maligna dessa mulher, desse espírito que assola a igreja do Senhor. Quem se faz aliança, quem participa desse comportamento, é conhecer as profundezas de Satanás. Então, isso é muito forte. Vejamos o tamanho da batalha espiritual que ele estava por enfrentar. Então, nós podemos esquecer, meus irmãos, de nos separar para o Senhor, de nos aliarmos, porque Jesus ele serve as nossas motivações, as nossas manipulações, a rebeldia, a feitiçaria, a malandragem, tudo aquilo que fizemos e dissemos. O Senhor conhece a intenção que no nosso coração. E o espírito de disfunção não é o espírito de sexualidade, né? Só quem se veste de forma indecente ou incorosa, mas a sessão em palavras, em comportamentos, conseguir aquilo que se quer. O Senhor Jesus, ele é essas coisas. Nós vemos Elias passando por esse processo daquilo de enfrentar. Eu creio que o Senhor limite os confrontos aqui, Jezabel seja expulsa do meio da igreja, né? Esse espírito, né? E aí nós vemos em 1 Reis, no capítulo 8, a batalha de Olares, onde Elias, quando ele volta desse processo, o Senhor fala com ele novamente. Então, ele promove, ele chama, então, os profetas de Baal, de Acabe, né, de Jezabel, para uma batalha de altar. E nós vemos Elias ele enfrentando 850 falsos profetas. 850 profetas de Laíns, de Baal, 400 de Azeu, todos contra Elias. Para que aquele Deus que responde seria o Deus de Israel. E nós vemos uma batalha maçante, porque se nós formos ler as escrituras, nós vemos que eles ficam muito tempo naquela batalha e sangue correndo, porque quando não respondeu para aquela guerra, a batalha de Tar, fala que aqueles homens começaram a se cortar, sangue de e aí começaram a clamar, nada acontecia, até ela avisou, né, colocou aquela posição de zongar. E aí, então, quando chega a vez de Elias ama o Senhor e o Senhor responde fogo no altar, glória a Deus, aleluia. E aí nós vemos a batalha que se enfrentou, que tudo acabou, né? Jesus, que o Senhor respondeu naquela batalha, né? Choveu, voltou a chover em Israel. Elias, então, ele se sente cansado, fadigado, com medo, porque quando Jezabel ficou sabendo do que tinha acontecido com os seus falsos profetas, ela disse que vai matar Elias. Eu imagino a fúria de Jezabel. A mãe, pressão espiritual maligna contra Elias. Então, Elias sente medo e ele é conduzido, então, para um outro lugar, onde o Senhor, né, conduz ele até uma caverna, onde ele fica, né?
E o Senhor, ele aparece para Elias, né? E fala para Elias, o que você está fazendo? E ele fala, estou cansado, eu estou com medo, tenho sido fiel ao Senhor, mataram todos os profetas e só restou eu. E aí eu vejo novamente o Senhor, ele fortalecendo Elias. E ali o Senhor revela para Elias, para ungir algumas pessoas, inclusive Jeú, que seria o homem que ia trazer a morte para Jezabel. Então, eu entendo que o Senhor, ele nos chama para um período de separação, para um período de fortalecimento, de nos examinar. Quais são as motivações do nosso coração? Porque Isabel, ela matava os profetas, os homens de Deus, e talvez a influência desse espírito na minha vida, onde vocês pode estar matando o ministério. Está matando a que Deus tem. E se nós não estivermos santificados, separados, não nos permitirmos passar o processo que o Senhor tem para nós, não vamos conseguir vencer. Porque assim como Leviatã e Jezabel, também nós não conseguimos vencer sem estar santificados, a presença do Senhor, buscando do Senhor. Nós vemos isso através do processo de Eli, porque ele era um grande homem de Deus, mas ele também precisou passar por processo para que ele conseguisse, então, vencer a batalha. Então, nós vamos que ele vem até o Elias, fala a ele para agir, que foi um homem que foi ao encontro de Jezabel, nós vemos mais à frente em da Reis. E aí o Senhor fala para Elias que Jezabel ia morrer, que os cães iriam comer carne dela. Isso de fato acontece quando, né, Jeú vem e toma, né, o poder, que passa a ser rei de Israel. Jeú foi um homem que fez em partes da parte do Senhor, ele roubou altares, né, de falsos deuses. E Jeú, quando ele vai até Jezreel e para o encontro com Jezreel, a palavra fala que Isabel, ela estava, né, na sacada do pátio, numa janela, que ela se arrumou os cabelos, pintou. E quando ela vê, né, Jeú está chegando naquele lugar, ela falou com ele. E ele olha para cima, enxerga ela e tem alguns mordomos, alguns oficiais ali, e Jeú, ele pergunta, né, quem de vocês está comigo? Porque ele era o novo rei, naquele monte de Israel. E aí, 2 ou 3 homens, a palavra diz, e jogaram ela lá para baixo. Ela caiu. E quando ela cai, o Jeú passa por cima dela com os cavalos, e o corpo dela fica todo assalhado. A palavra conta, ele entrou no lar, ele comeu, e Deus mandou enterrar ela, porque ela era uma princesa, era uma rainha. Só que quando foram encontrar o corpo dela, estava todo em pedaços, estava tudo destruído, os cães tinham comido a carne dela, restando o crânio, os pés e as mãos. E a palavra que o Senhor tinha, né, liberado a Elias lá atrás, isso veio e aconteceu. Os cães selvagens, eles comeram a carne de Jezabel. Não temos essa parte, né? Então, eu fiquei, Senhor, que eles não comeram essa parte? E isso foi algo assim que ontem eu estava repassando a palavra, mexeu muito comigo, muito comigo. E aí comecei a refletir o que Jezabel fazia. Ela manipulava, ela atraía, ela mentia, ela levava pessoas à morte. Então, eu vejo que os pés de Jezabel conduziam as pessoas para o caminho de morte. A palavra diz que as mãos de Jezabel eram para praticar feitiçaria, pureza. Acho que deu algum problema na conexão da Dani. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e engrandeço por todas as coisas que o Senhor tem dado, sabedoria e inteligência para os teus filhos, Pai. Que também tem a internet, tem as plataformas, os dispositivos, todos são teus e nós consagramos isso para ti, papai. Obrigada, papai, porque o Senhor tem feito algo grandioso, o Senhor tem, pai, trazido conexões dos teus filhos que te amam, da Noruega, da Alemanha, da Inglaterra e da Itália, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, eu te louvo, Eterno. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo e engrandeço o teu nome por tudo e por tanto, Senhor. Papai, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada por esta comunicação aos nossos corações.
Então, minhas irmãs, eu vou dando continuidade aqui até ela estabelecer. Ela está falando sobre Jezabel, é um espírito que atua nos ministérios, amém? Todos nós conhecemos isso, né? Que ele atua no profético, amém? O que ele quer fazer? Ele quer destruir o profético. O profético é aquele que está no muro de vigia, não é? Aquele que está vendo o que o inimigo está fazendo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer cegar isso para que o Senhor Jesus seja retirado do centro da vontade daquele ministério e esteja estabelecido que a vontade do inimigo das nossas almas. Então, aquele que tolera esse principado, né, que tolera esse espírito, né, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reprimenda do nosso amado. Uma reprimenda, porque ainda que tenhamos obras, ainda que estamos crescendo, se nós toleramos esse espírito, meus irmãos, nós teremos uma reprimenda, não porque não nos ama, mas porque nos ama. Amém? Mas é necessário entender que para Jezabel reinar, digamos assim, precisa de um Acabe, não é? O que Elias fez? Ele passou por um processo. Nós vimos ali a nossa querida irmã falando sobre o processo, né, de santificação, de dependência total daquilo que o Senhor coloca no coração daquele profeta. E ele faz o quê? Ele termina primeiramente com um altar espiritual. Olha a importância disso e a chave que nós estamos recebendo nesse momento. Ele destrói, né, aquele altar espiritual. Ele mata os profetas, né, do inimigo, ele mata, ele extermina com aquilo, ele mesmo com a sua espada. O que a espada é? A palavra. O que a palavra é? Cristo. Amém? Ele extermina com Cristo aquilo ali. Né? Está nos ensinando como é que a gente vai combater esse espírito de Jezabel. Primeiro tem que ser espiritual a coisa. Primeiro tem que ser no espírito. Eu não posso chegar para uma pessoa que está sob domínio de Jezabel e dizer, você tem Jezabel. Ela não sabe, gente. A pessoa não sabe, não compreende, né? Nós temos que ter sabedoria. Então, o que acontece? Estabelecer isso no mundo espiritual. Levantar um altar para o Senhor. Elias, se vocês lembram das escrituras, Elias, o que ele fez? Ele colocou 12 pedras. Mas a gente sabe que o reino estava dividido, não é? Estava dividido, mas o que Elias fez? Ele estabeleceu o reino, a unidade, ele trouxe a unidade. O que vai acabar com o império das trevas? A unidade dos filhos, a unidade da igreja no total. Não é apenas essa ou aquela nação, é os irmãos, os filhos de Deus unidos. Elias estabeleceu um princípio, unidade. Aleluia! O que ele fez? Ele montou um altar para o Senhor, ele levantou um altar para o Senhor e ele destruiu o altar de Jezabel. Logo em seguida, o que aconteceu, gente? Acabe foi morto. Ele tentou ludibriar, trocando a roupa que ele tinha, para colocar outra roupa, mas mesmo assim ele foi morto. É preciso o quê? Acabar com Acabe. Matando? Não. Deixando Acabe ocupar o seu lugar devido. Deixando com que o sacerdócio seja exercido de forma integral. Aquela pessoa que é para fazer X, faça X. A pessoa que é para fazer Y, faça Y. Isso é estabelecer sacerdócio. Isso é viver sacerdócio. Os Acabes, aqueles que se acovardam porque temem, precisam ser o quê? Ajudados. Precisam ser ajudados. Resistir a Jezabel, resistir ao inimigo, é através da espada, que a espada, o que é o verbo, é palavra, é Cristo. Não tem outra forma. Nós não temos armas materiais para isso. As nossas armas são armas espirituais. E o Senhor entrega neste dia, com toda certeza, eu sinto isso no meu espírito, armas espirituais. O Senhor está unindo nesta reunião, ele está unindo Noruega, ele está unindo Alemanha, ele está unindo Itália e Inglaterra para entregar armas espirituais para destruirmos Jezabel. Nós te resistimos, Jezabel, neste momento,
Para a glória de Deus, nós te resistimos, Jezabel. E para isso, nós estamos agora, neste momento, tendo um compromisso com Cristo, estabelecendo um altar para Ele, começando dos nossos lares. Nós levantamos um altar para ti, Cristo, nos nossos lares, e nós estabelecemos na cidade que moramos, estado que moramos, nação que moramos, nações, nós declaramos que tem um altar para ti em todas as nações. Em todas as nações, Jezabel, nós te resistimos. Nós te resistimos, não vai matar os nossos profetas. Não vai matar os nossos profetas. Em nome de Jesus, assim eu declaro sobre a nação brasileira, assim eu declaro sobre a nação de Noruega, assim eu declaro sobre a nação de Portugal, assim eu declaro sobre a nação da Itália, sobre a nação da Alemanha, sobre a nação da Inglaterra. Nós te resistimos para a honra e glória do nosso amado Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, papai, por tudo e por tanto, por este tempo de profunda revelação, revelação dos problemas que a Noruega tem enfrentado, dos problemas das outras nações, nossas irmãs têm enfrentado, pela palavra que foi trazida sobre Jezabel, pela forma como temos que combatê-la, como temos que resistir. Aleluia! O Senhor é bom e a sua agenda é maravilhosa, a sua agenda é perfeita. Nós te glorificamos, Eterno. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.